Boa noite, pessoal. Vamos estar voltando não, relembrando, né, a nossa aula do quê? A nossa aula do sistema nervoso autônomo. Lembrando que são os fármacos que atuam no sistema nervoso autônomo. Nós já conversamos e eu só vou estar lembrando um pouquinho sobre ele. Né? O sistema nervoso autônomo pode ser dividido em sistema nervoso simpático e parasimpático. O simpático ele vai estar atuando quando? Para preparar o organismo para responder a qualquer situação de estresse e de emergência. E o parasimpático para fazer com que o corpo retorne ao estado emocional estável e de calma após o momento de estresse e de emergência, né? Também ele pode ter uma ação não consciente, né? Como a respiração. Então, os principais neurotransmissores atuantes do sistema nervoso autônomo, que são vários, mas nós temos dois principais, é a acetilcolina e a noradrenalina. E os receptores para cada um desse neurotransmissor é chamado de colinérgico para acetilcolina e adrenérgico para noradrenalina. Então, os fármacos colinérgicos vão atuar nos receptores colinérgicos. Os fármacos adrenérgicos, receptores adrenérgicos. Colinérgicos vão ser fármacos que vão ter atuação de modo geral, seja agonista da acetilcolina ou antagonista da acetilcolina. Adrenérgicos, né? Fármacos agonistas da noradrenalina ou antagonistas de noradrenalina. Por aí nós vamos indo. Dentre os receptores da acetilcolina, eles também são subdivididos, né? Que são os receptores colinérgicos. Podem ser ionotrópicos e metabotrópicos. Os receptores ionotrópicos, eles são denominados de receptores nicotínicos. Receptores metabotrópicos muscarínicos. De um modo geral, qual a ação dos fármacos, né, que vão atuar nos receptores ionotrópicos ou metabotrópicos de acetilcolina? Fazer a degradação da acetilcolinesterase. A acetilcolinesterase, ela é uma enzima que quebra a acetilcolina. Então, quanto mais a acetilcolinesterase tivermos, maior degradação de acetilcolina. Quanto menos acetilcolinesterase, menor degradação de acetilcolina. E quando a acetilcolinesterase vai estar atuando, Pablo? Essa enzima, né, que é tão importante e que é o alvo principal dos fármacos colinérgicos, né? Ela vai atuar na finalização dos impulsos nervosos. Então, teve o impulso nervoso, favorecido por quem? Pelo neurotransmissor acetilcolina. Quando o neurotransmissor, na finalização dele, existe o quê? Restos, vamos botar assim entre aspas, né? De acetilcolina. Essa acetilcolina, ela fica restando aonde quando há sinapse? Na fenda sináptica. Então, essa acetilcolina que restou na fenda sináptica, ela vai ser destruída, né? Em colina e ácido acético. Por que isso é importante, essa degradação? Para que as células, os tecidos, vamos dar exemplo do tecido muscular, ele volte ao seu estado de repouso. Então, ele precisa ser degradado. Só que a acetilcolinesterase que vai fazer isso, né? Então, se a acetilcolinesterase vai fazer isso, o objetivo dos fármacos, se ter uma ação agonista da acetilcolina, é porque ele não precisa tanto de acetilcolinesterase. Porque o seu organismo está com excesso de acetilcolinesterase ou com pouca acetilcolina. Então, o objetivo não é estar degradando tanto por conta dessa falta. Vamos continuar. E aí, dentre os fármacos, né, que atuam nos receptores da acetilcolina, que são os ionotrópicos e metabotrópicos, a gente tem atuação um pouco diferente. Por quê? Os receptores ionotrópicos, eles são receptores em que os neurotransmissores se ligam diretamente e abrem o canal iônico. O próprio encostou no receptor, já abriu o canal iônico. E já fez o quê? O processo de degradação
de acetilcolina. E os receptores metabotrópicos, eles não são canais iônicos, eles vão atuar indiretamente. Por quê? Os receptores metabotrópicos, eles funcionam como segundo mensageiro. Eles vão o quê? Eles vão se ligar ao receptor da membrana, fazer várias reações celulares, para depois, indiretamente, abrir o canal iônico. Então, receptores ionotrópicos, que são os nicotínicos, abrem o canal iônico diretamente. Os receptores metabotrópicos, que são muscarínicos, ele abre de modo secundário, indireto. Daqui dá para perceber nesse slide aqui, ó. Abriu o receptor, ele se encaixou com a substância ativa, abriu o canal iônico, já teve atuação direta. No receptor metabotrópico já é diferente. Nós temos o receptor verdinho, o agonista se encaixou, começou o quê? Várias reações intracelulares. Depois das reações foi que abriu o canal iônico. Então é algo indireto, tá? E dentre os fármacos colinérgicos, nós temos os agonistas com atuação semelhante à acetilcolina. Dentre eles, nós temos o quê? Nós temos o betanecol, carbacol, pilorcapina. Eles são fármacos o quê? Que vão ter atuação semelhante à acetilcolina no receptor colinérgico. No caso do betanecol, ele tem ação muscarínica, ou seja, ele vai atuar nos receptores muscarínicos, que são metabotrópicos. O princípio ativo ele vai ter várias reações intracelulares para abrir o canal iônico e depois estimular o processo da acetilcolina, né? Então ele vai estimular a acetilcolina. O carbacol, ele já é outro medicamento e ele tem ação muscarínica e nicotínica. Muscarínica, porque é metabotrópico, então vão abrir canal iônico indiretamente, mas também nicotínica, ionotrópico. Abre diretamente, então ele faz tem essa dupla ação. O betanecol ele é utilizado para aumento do tônus e motilidade intestinal e também atua na musculatura lisa da bexiga. O carbacol ele é utilizado no tratamento do glaucoma, que é uma doença ocular. De um modo geral, quais as principais ações? Quando os fármacos agonistas colinérgicos eles vão ser utilizados, né? Quando os fármacos que precisam ter um princípio ativo semelhante da acetilcolina vão ser utilizados, que é isso que quer dizer. Quando precisar controlar a frequência cardíaca diminuindo, né? Na diminuição da frequência cardíaca. Quando vai atuar no aumento da motilidade de secreção gastrointestinal, no aumento das contrações da bexiga urinária com relaxamento esfincteriano, no aumento da secreção e contratilidade do músculo liso bronco, enfim, na diminuição da pressão arterial, na redução da pressão intraocular. E aí já dei esses dois exemplos. E o terceiro exemplo também de fármaco é a pilocarpina, né? A pilocarpina, ela é o princípio ativo desse medicamento, né? O pilocarpine, ele tem ação muscarínica, ou seja, ele vai atuar onde? Ele vai atuar nos receptores metabotrópicos, que vai ter ação semelhante à acetilcolina. Ele vai ser de uso oftálmico, né? Quando tivermos o processo de miose. Também nós temos fármacos anticolinesterásicos. São fármacos anti o quê? Colinesterase. Porque, às vezes, a gente está com excesso de colinesterase, que é uma enzima que ajuda a degradar a acetilcolina. Então, se você não quer degradar a acetilcolina, então o fármaco é os fármacos anticolinesterásicos. Porque o organismo não tem necessidade de degradação de acetilcolina, pelo contrário, necessita de acetilcolina. Então, quanto mais colinesterase, menos acetilcolina. Quanto mais a acetilcolinesterase, menos acetilcolina. Então, fármaco anticolinesterase é justamente para quê? Para ter menos acetilcolinesterase e menos degradação da acetilcolina, porque você quer ter mais ações semelhantes da acetilcolina. Gente, falando em modo simples para poder compreender, tá?
Nós temos vários medicamentos. Temos a fisoxigmina, né? Ela vai inibir a acetilcolinesterase. Se inibe a acetilcolinesterase, estimula a ação da acetilcolina, tem ação colinérgica. E quando é utilizada a fisoxigmina, que é um fármaco anticolinesterase, que vai inibir a acetilcolinesterase. Quando, para o tratamento gastrointestinal, para o aumento da motilidade do tônus da bexiga. Ela também pode ter utilidade oftálmica. E a fisoxigmina também, além de tudo, ela pode ser utilizada como antídoto para doses excessivas. Quando o médico utilizar um medicamento chamado atropina, ou então um antidepressivo tricíclico, tiver uma dose muito além da necessária e precisar fazer um antídoto para essas doses excessivas, né, para evitar uma overdose medicamentosa. A fisoxigmina é um medicamento que ele pode ter efeito adverso, sim, como convulsão e paralisia do músculo esquelético. Mas tem outros efeitos colaterais. É um medicamento forte que pode causar náuseas, vômitos, diarreia, pode deixar a pessoa tonta, enfim. Outros fármacos anticolinesterásicos, nós temos o hidrofônio, falando da fisoxigmina, né, que é utilizado no tratamento da atonia de bexiga e intestino. O que é bexiga e intestino atônico? Né? Frouxo, flácido, né? Que não consegue voltar ao estado de contração. Tá? O hidrofônio é utilizado para diagnóstico de miastenia grave. Nós também temos outros medicamentos anticolinesterásicos, né, que inibe a ação da acetilcolinesterase, que é a tacrina, donepezila, enfim, galantamina, que são medicamentos que vão atuar na doença de Alzheimer, né? Na doença de Alzheimer, nós temos um estudo, vocês fizeram, alguns colegas já falaram, alguns colegas vocês falaram, que a acetilcolina é diminuída. Então, se nós temos a acetilcolina diminuída, a gente precisa desses medicamentos para quê? Para diminuir a ação excessiva da enzima acetilcolinesterase. Geralmente, os fármacos anticolinesterásicos eles são de ação curta, média e irreversível. O de ação curta é o efedrônio, um tipo de medicamento. De ação média, a neostigmina e a fisioxigmina. E nós temos os irreversíveis, os organofosforados, né? E a maioria deles, eles têm efeitos, né? Pode causar bradicardia, hipotensão, secreção excessiva, broncoconstricção, enfim, vários, né? Então, nós já falamos dois tipos de fármacos colinérgicos, né? Os anticolinesterásicos e os agonistas colinérgicos. Agora nós vamos falar os fármacos antagonistas colinérgicos. Falamos os agonistas, que têm ação semelhante à acetilcolina, e o fármaco antagonista. Por que ele é antagonista colinérgico? Ele vai ter atuação contrária à acetilcolina, ou seja, ele vai competir pelo mesmo receptor colinérgico, só que ao invés de causar a ação igual da acetilcolina, vai causar ação diferente, que aí entra naquela diferença que nós já conversamos, que é a diferença dos fármacos agonistas e antagonistas. E aí a gente tem que lembrar lá atrás do que de farmacodinâmica, que nós já conversamos sobre isso. Dentre os fármacos antagonistas colinérgicos, nós temos a atropina. Ele é antimuscarínico, ou seja, ele vai fazer com que ele vai ter uma ação diferente dos fármacos que vão atuar no receptor muscarínico, que são os metabotrópicos. Então, ele vai fazer com que não haja aquele efeito intracelular que os fármacos agonistas fazem. Então, a atropina ela vai fazer o efeito contrário dos fármacos antagonistas. Então, enquanto o agonista ele trabalha na miose, o antagonista como a atropina, ele vai atuar onde? Na midríase, né?
é uma da ação desse medicamento. Quanto maior a dose, né, ele vai ter uma atuação cardiovascular, então ele vai aumentar a frequência cardíaca. Então, o fármaco antagonista colinérgico, ele vai atuar o quê? Aumentando a frequência cardíaca em doses maiores. Em doses menores, ele vai atuar diminuindo a frequência cardíaca. Ele também é utilizado para tratamento, né, para o tratamento por intoxicação por organofosforato. Nós temos a escopolamina, né? A escopolamina é muito conhecido, o Buscopan. O Buscopan, ele é antispasmódico, antissinestésico, causa um pouco de sedação, utilizado para sedação, contra enjoo também. É aquele utilizado, estou com a cólica. É o Buscopan que tem escopolamina, né? Então, ele vai atuar ali com efeito contrário ao que? Da motilidade gastrointestinal. Nós temos os fármacos itratrópico, o itratrópico também, que é um antagonista, que é o tratamento da asma, ele é para inalação. E quais são os principais efeitos colaterais dos antagonistas colinéticos? Pode fazer a pessoa ter visão distorcida, pode fazer a pessoa ficar constipada, que vai diminuir a motilidade, vai fazer retenção urinária, que vai diminuir a ação esfinteriana e pode causar ressecamento também. E agora nós vamos falar de algo muito específico que eu quero que vocês aprendam muito, que são os fármacos adrenérgicos, né? Esses fármacos adrenérgicos vão atuar onde? Nos receptores adrenérgicos, tá? Sobretudo noradrenalina, dopamina, dopa, L-tirosina, mas sobretudo vou falar da noradrenalina, porque a noradrenalina. Porque é um medicamento extremamente importante, utilizado em casos de emergência para pacientes críticos, né? Nós temos a noradrenalina no nosso organismo, esse neurotransmissor, mas ela é utilizada basicamente para pacientes em choque, ou seja, que está em processo de hemorragia, né? Fazendo hemorragia, diminuição do aporte de volume sanguíneo aos tecidos. Então, está fazendo choque. E a noradrenalina, ela vai estimular a vasoconstricção sistêmica, né? Para poder diminuir esse processo de hemorrágico. E a noradrenalina, ela tem um cuidado muito importante que nós devemos tomar na administração delas. Por quê? Porque ela é uma catecolamina sintética, utilizado no tratamento de hipotensão grave, essa hipotensão grave causada basicamente pelo choque hemorrágico, pelo choque de um modo geral, né? Choque hipovolêmico, pelo choque de um modo geral. E aí, o que acontece? Ela tem que ser utilizada com muito critério e seguindo vários princípios. Por quê? Ela vai ser um agonista dos receptores alfa, receptores beta 1 e beta 2 adrenérgicos. Então, os receptores adrenérgicos, eles podem ser alfa, beta 1 e beta 2. Então, quando ela age nesses três tipos de receptores, ela vai aumentar o tônus vascular, aumentando a vasoconstricção. Por quê? Ela vai aumentar a pressão arterial sistólica e diastólica. Por quê? Porque ela aumenta o tônus vascular. Ela aumenta o processo de vasoconstricção. Então, por isso que ela é utilizada nesses casos de hipotensão, quando a pressão está muito baixa, em decorrente do quê? Decorrente, sobretudo, do processo de choque e de hipovolemia. Só que a noradrenalina ela tem esses cuidados. Por quê? Porque ela tem que ser utilizada preferencialmente em solução de glicose a 5%. Utilizar infusão contínua em catéter venoso central. De preferência, ela não é utilizada em catéter periférico, né? Em acesso venoso periférico, mas catéter venoso central. Geralmente não, em equipe fotossensível. Não é utilizado via periférica. E se for utilizado em bomba de infusão em veias graves, mas é contraindicado, porque ela pode extravasar e causar uma necrose na região que houve extravasamento da veia. Por quê?
a noradrenalina, ela vai para esses tecidos e vai causar uma escarificação. Então, ocorrendo extravasamento, quais os cuidados? É infiltrar uma agulha hipodérmica sobre toda a região afetada com a solução salina, né? Cujo medicamento dentro é a fentolamina, que ela vai ser um bloqueador adrenérgico e vai diminuir a ação, vai bloquear a ação da noradrenalina. Então, gente, a noradrenalina ela deve ser utilizada sob bomba de infusão, equipo fotossensível, em solução de glicose e aonde? Em catéter venoso central. Por quê? Porque a gente, se for em catéter venoso periférico, a gente pode estar levando, fazendo uma lesão muito importante no paciente. Deixa eu ver o que mais. Podemos estar falando assim. Os receptores adrenérgicos, eles podem ser classificados em receptores alfa-1, receptores alfa-2, beta-1 e beta-2. Os receptores alfa-1, eles vão estar ativando o quê? Vão estar agindo na vasoconstricção, vão estar aumentando a resistência periférica, aumentando o fechamento do esfíncter interno da bexiga. Na midríase, vai estar ativando maior secreção salivar, glicogenólise hepática. Então, essa é a ação dos receptores adrenérgicos, os fármacos que vão atuar nos receptores adrenérgicos alfa-1, que são vários, 4 tipos de receptores, alfa-1, alfa-2, beta-1 e beta-2, que está sobre o quê? Sobre a membrana, cada um tem um receptor. E existem fármacos que vai se encaixar com cada receptor. O receptor alfa, os fármacos que ativam os receptores alfa-1, então, tem essa atuação. Os receptores alfa-2, eles vão inibir a liberação de norepinefrina, inibir a liberação de noradrenalina. E os receptores beta-1, né, os fármacos vão atuar nos receptores beta-1 adrenérgicos, vai fazer o quê? Aumentar a frequência e força cardíaca. Ele vai atuar no relaxamento da musculatura lisa gastrointestinal e no aumento da liberação da renina. Já os receptores beta-2, broncodilatação, vasodilatação, relaxamento da musculatura visceral, glicogenólise hepática e tremor muscular, né? Vai causar vasodilatação, óbvio, né? Os receptores beta-2. E aí, dentre os exemplos dos agonistas dos receptores adrenérgicos, nós temos epinefrina, que é utilizada para asma aguda, glaucoma, choque anafilático, por exemplo. A norepinefrina, que é para o tratamento de choque. O isoproterenol, que é para o estimulante cardíaco. Nós temos a dopamina também, né, que é utilizada no tratamento de choque, para insuficiência cardíaca congestiva, para elevação da pressão arterial. Temos a dobutamina, que é utilizado para o tratamento de insuficiência cardíaca também. Nós temos a fenilefrina, descongestionante nasal. Ela acaba também na elevação da pressão arterial. Entre vários. Temos a clonidina, que é utilizada para o tratamento de hipertensão, né? Para o asma também é utilizado a metaproterenol. Temos um medicamento que ele é agonista dos receptores adrenérgicos, né? Geralmente vem em forma de via oral, de xarope, que é o salbutamol. Tratamento para broncoespasmo, né? A terbutalina também, ele é utilizado nesse tratamento. Nós temos a anfetamina, que é para o tratamento de criança hiperativa e controle de apetite, também as sais de anfetamina. Então, o sais de anfetamina, além de ser fármacos, nós vimos lá em sistema nervoso central, que vai atuar ativando o sistema nervoso central, ele também pode ser utilizado como, né, ele é utilizado dentro das classes dos agonistas de receptores adrenérgicos também.
Dentre os fármacos antagonistas adrenérgicos, nós temos os beta-bloqueadores. Vocês já ouviram falar dos beta-bloqueadores, né? Eles são antagonistas porque eles têm efeitos contrários à noradrenalina. O propanolol, alpranolol, oxprenolol, né? Por quê? Eles vão atuar nos receptores beta, beta 1 e beta 2, que são antagonistas. Por quê? Porque eles vão ter o efeito diferente dos agonistas adrenérgicos. Quanto o agonista vai ter o efeito, né, desse neurotransmissor, como a gente está falando da noradrenalina, o beta-bloqueador ele vai ser diferente, né? Então, se a gente olha, noradrenalina causa vasoconstricção, beta-bloqueador, vasodilatação. Então, noradrenalina, ela vai ter o efeito do agonista, né, adrenérgico. Antagonista, efeito diferente. Por quê? Porque você não quer causar vasoconstricção e aumentar a pressão, porque a noradrenalina vai aumentar essa pressão intravascular, né? O que vai acontecer? A gente precisa da pressão diminuir. Para a pressão diminuir, a gente tem que utilizar o quê? Um antagonista. No caso, o beta-bloqueador, que ele é muito conhecido, muito de vocês ouviram falar, como o propanolol. E aí é isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido. Utilizem o fórum de discussão para tirar dúvidas, tá? Então, o objetivo aqui não é decorar nome de medicamento, mas é saber a ação, né? A ação dos medicamentos que atuam no sistema nervoso autônomo de um modo geral. Eles vão atuar sobre quais tipos de receptores, né? E aí nós vimos, são os colinérgicos e adrenérgicos. Nós vimos que os colinérgicos, que vão ser os receptores, que vão receber fármacos psicoativos semelhantes da acetilcolina, que vão ser os agonistas, e nós temos os antagonistas também, que vão atuar. Quais são os receptores colinérgicos? Ionotrópicos, metabotrópicos. Quais são os fármacos principais? Muitos medicamentos apenas. Pronto. Nós temos os agonistas e antagonistas colinérgicos, né? Nós temos os anticolinesterásicos também, que vão atuar diminuindo, que vão interferir ali na produção ou na degradação da acetilcolinesterase. Nós temos nós temos os adrenérgicos, né? Que vão ser o quê? Os receptores da noradrenalina, por exemplo, ou dopamina, né? Os adrenérgicos. Então, nós temos os agonistas e os antagonistas. Os agonistas, eles têm que tipo de atuação? Os antagonistas, de modo geral, têm qual tipo de atuação? É isso. É basicamente isso. O nome do medicamento é só para vocês associarem. Saber que no dia a dia nós temos alguns, mas não adianta decorar. Porque são distintos, tá? E aqui no final dos slides que eu já passei para vocês, nós temos a avaliação de aprendizagem também, né? E aí eu gostaria que vocês fizessem. Lembrando, utilizem o fórum de discussão para a gente estar para vocês tirarem as dúvidas de vocês, tá bom? Até nossa próxima videoaula.